Boa noite a todos. Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças, Deus, por estarmos na tua presença, na tua casa, por termos a oportunidade, Senhor, de ler, de conhecer e meditar a respeito da tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, vem com o teu Espírito Santo, vem com o mover do teu Espírito, Senhor, que abre o nosso entendimento, que abre os nossos olhos, que abre o nosso coração e nos ajuda a vermos, a entendermos e a sentirmos de uma nova maneira, Senhor. Pai, a tua palavra diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito hoje renove a nossa mente. Renova, Senhor, o nosso entendimento por meio da tua palavra, por meio do teu poder, da tua graça, da tua bondade. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Perdoa-nos os pecados, lava-nos no teu sangue. Tudo o que impede, Senhor, que os nossos ouvidos ouçam e que o nosso coração acolha a tua palavra, seja agora removido das nossas vidas. Pelo teu poder, Senhor. E a tua graça abra caminho para que a palavra seja semeada e em nós produza frutos abundantes, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 29. Jó, capítulo 29. Nós vamos ler alguns versículos saltados desse capítulo. Que isso? O que fez isso? Vocês abriram? Eu ainda não. É porque, eu não sei se você usa, eu gosto da Bíblia, livro, papel. Só que para eu pregar com a Bíblia de papel, eu preciso do óculos. E aí, para não ficar bota, tira e bota, eu prefiro trazer a Bíblia no iPad. Só que essa Bíblia, ela anda meio louca, porque ela muda, assim, sozinha da cabeça dela. E eu tinha colocado no lugar certinho e ela resolveu mudar por conta própria. Agora eu cheguei lá de novo. Enfim, pronto. Antes que eu comece a falar sobre esse assunto, eu queria compartilhar com vocês por que a escolha desse tema. E, assim, esse tema veio ao meu coração tem 2 semanas exatamente. Há 2 semanas atrás, Deus começou a falar comigo a respeito disso. E eu comecei a planejar no meu coração, preparar uma palavra a respeito desse assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu mesma criei uma resistência em relação à palavra, porque é um tema assim, meio difícil da gente entender, meio difícil da gente assimilar. E aí eu mesma comecei a criar algumas barreiras. Mas era claro no meu coração que Deus queria que eu preparasse uma palavra nesse tema. E aí o que aconteceu? Eu fui pegar o livro da escola dominical há 2 semanas atrás para preparar a aula que eu daria para os meus alunos há 2 semanas atrás. E quando eu abro o livro, é exatamente o mesmo tema. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor está falando comigo mesmo, né? Então tá. E aí, a partir daí, eu vim desenvolvendo essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje.
E eu queria que Deus realmente nos ajudasse a compreender o que as Escrituras falam. Jó, capítulo 29. A palavra do Senhor nos diz assim no versículo 2. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Daí no versículo 7 ele diz: quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Versículo 11. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. 12. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Versículo 15. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Versículo 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Jó está se lembrando de um momento em que a vida dele era próspera, do momento em que a vida dele era respeitada, em que ele era um homem querido, em que ele era um homem bem-vindo, em que as pessoas tinham prazer na sua companhia, respeitavam aquilo que ele dizia, tinham até necessidade de tê-lo por perto, e um momento em que ele se estendia para ajudar as pessoas. Em outros trechos do livro de Jó, ele fala o quanto que ele se dispunha a fazer pelas pessoas. Voltando para o início, lá para o capítulo 1 do livro de Jó, a gente começa a ver, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse livro e de buscar entender um assunto tão complexo, que é exatamente o momento em que a vida da gente vira de cabeça para baixo, em que os sofrimentos nos alcançam, em que as lutas nos sufocam, roubam de nós toda a alegria, todo o prazer, todo o ânimo, todo o fôlego da nossa vida. E Jó, a Bíblia diz lá no capítulo 1, que ele era um homem extraordinariamente fiel a Deus. Um homem que agradava o coração do Senhor. Um homem que zelava por andar retamente, que zelava por fazer aquilo que era bom. E em outros capítulos do livro, ele descreve aquilo que ele fazia de bom. No entanto, num determinado momento da vida de Jó, as coisas começaram a andar muito errado. E se você for ler a Bíblia, exatamente como ali está escrito, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que o diabo se aproxima da presença de Deus. E aí o Senhor pergunta para ele: você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto a integridade dele? Você tem visto o quanto ele me é fiel? O quanto ele caminha em retidão? E aí então o diabo, como pai da mentira que é, ele diz ao Senhor assim: mas é evidente, com a vida bonita e redondinha que ele tem, qualquer um se mostraria fiel, tendo uma vida tão bem-sucedida quanto a que ele tem. Ele é rico, ele tem uma família feliz, filhos abençoados, muita saúde, muito bem-estar. É óbvio que ele vai ser fiel. E aí, então, alguns podem chegar a pensar, por que Deus entraria numa conversa dessa ordem com o inimigo das nossas almas? Porque o Senhor diz para ele assim: olha, não é isso que você está dizendo. Você pode mexer em tudo que Jó tem, e você vai ver que ele vai continuar sendo um homem fiel. E o diabo então vem e trama as situações, de forma que Jó, sentado na sua casa, ele começa a receber as notícias. Olha, os seus filhos estavam reunidos num banquete, e a casa desabou, e eles todos morreram. E ele mal respirou daquela notícia, em que a reação dele foi absolutamente surpreendente. E ele disse: Deus me deu, Deus tomou,
Louvado seja o Senhor. Apesar de todo o sofrimento que ele viveu naquele impacto daquela notícia terrível, ele se sujeitou à soberania de Deus. E aí, então, ele mal tinha respirado de receber essa notícia, chegou outra, dizendo que ele tinha perdido todo o gado dele. Todo o gado dele tinha morrido. E o gado era o bem material, era a riqueza que os homens tinham naquela época. E ele, então, perdeu toda a sua riqueza. E aí, para nossa surpresa, ele responde: nu eu vim a esse mundo, e nu me sairei dele. Deus tem o controle sobre todas as coisas. A submissão desse homem, a sujeição dele a Deus é impressionante. E aí, então, o diabo volta à presença de Deus. E Deus novamente pergunta: você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto a sua fidelidade, a sua integridade? E aí ele diz: sim, mas também ele perdeu tudo isso, mas a saúde dele está intacta. Tira a saúde dele e vê se cada um não vai lutar pela sua própria sobrevivência. Então o Senhor autoriza, e esse livro nos mostra o quanto que o inimigo das nossas almas, de fato, não tem autonomia para fazer o que ele quiser fazer. Ele precisa se sujeitar à autorização de Deus para tocar naqueles que são do Senhor. Aqueles que são do Senhor têm sobre si o sangue de Jesus. E esse sangue impede o maligno de nos tocar. Então, Deus autorizou ao diabo de tirar a saúde de Jó. E Jó, então, foi tomado de uma doença terrível, em que o corpo dele criava tumores horríveis que abriam e fechavam, e a pele ficava preta e caía. E ele sentia dores nos ossos, e ele foi emagrecendo a ponto dos ossos aparecerem debaixo da pele. E ele tinha febre que não acabava. E ele tinha um mau hálito terrível, aquele hálito de quem está podre por dentro. E a aparência dele era horrível. E as pessoas, então, foram se afastando de Jó, foram se afastando. Nem mesmo os criados dele o atendiam. As pessoas zombavam dele, as pessoas ironizavam, desprezavam. E aquele homem que, naquele momento do capítulo 29, dizia: quem me dera que a minha vida voltasse no tempo em que eu era respeitado, em que eu era considerado. Por que ele estava dizendo isso? Exatamente porque ele já não tinha mais o respeito, nem o apreço, nem a atenção de ninguém. Todos lhe deram as costas. Absolutamente todos. Com exceção de 3 amigos, que eu preferia não tê-los por perto. Esses 3 amigos chegaram para Jó e disseram para ele assim: nós viemos te consolar. No momento em que todos te abandonaram, nós estamos aqui para te consolar. A questão é que tipo de consolo que Jó recebeu daqueles amigos. O sofrimento dele era intenso. Era tão intenso que ele só aguardava a morte. Ele não conseguia ter um olhar que vislumbrasse nenhuma outra alternativa para os dias futuros. Ele olhava para ele e ele só conseguia pensar: eu estou à beira da morte. No capítulo 6, no versículo 11, ele diz: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Esse era o olhar de Jó diante das perspectivas da vida dele. Em meio a todo aquele sofrimento, no lugar do consolo que ele merecia receber, porque ele, em outros momentos, ele descreve o tanto que ele se empenhou para consolar as pessoas, ele recebeu acusações. E aí vieram os benditos dos amigos. E no capítulo 6, no versículo 14 e 15, diz assim: ao aflito deve o amigo, isso Jó dizendo, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor ao Todo-Poderoso.
Meus amigos aleivosamente me trataram. Essa palavra, vocês me desculpem a ignorância, eu precisei do dicionário para entender o que ela significava, porque ela não fazia parte do meu vocabulário. E o dicionário diz que aleivosamente quer dizer traiçoeiramente, falsamente, com calúnias, com injúrias, com injustiça. Então, foi dessa forma que Jó foi tratado. Com injustiça, com calúnias, com mentiras, com falsidade, de uma forma traiçoeira. E eu achei curioso ele dizer isso, que ao aflito, o amigo deve mostrar compaixão, a menos que ele tenha abandonado completamente o temor do Todo-Poderoso. Como é interessante a gente pensar que as palavras que saem da nossa boca, quando a gente se aproxima de alguém que está aflito, que está sofrendo, precisam ser pesadas com temor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque é muito fácil, e a gente vai falar disso depois, é muito fácil a gente falar coisas. E, na verdade, não é tão fácil assim falar coisas, porque, às vezes, a gente não sabe bem o que dizer. Diante das situações tão difíceis que a gente, às vezes, se depara, diante de perguntas que a gente não tem as respostas, talvez o melhor fosse nós reconhecermos a nossa pequenez e nos calarmos. Mas na necessidade de se explicar, na necessidade de, entre aspas, se ajudar, a gente acaba falando bobagem. E a gente acaba piorando a situação das pessoas. E aqui, então, Jó, ele diz, no capítulo 7, versículo 1, eu estou saltando bastante, porque é evidente que a gente não conseguiria ler os 42 capítulos de Jó, mas eu pincelei as coisas que me chamaram mais atenção. E ele diz, não é penosa a vida do homem sobre a terra? É evidente que alguém em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à aflição, não consiga ter um olhar bom a respeito das coisas. É evidente que quando a dor está latejando dentro de você, o seu olhar vai ser um olhar de abatimento, de sofrimento. Não vai ser um olhar em que você espere que alguém diga, aquele tapinha no ombro, levanta a cabeça, as coisas vão melhorar, fica firme, seja forte. Eu entendo o que a pessoa quer dizer nessas situações. Eu entendo que ela queira trazer o ânimo. Mas, às vezes, quando a gente está numa situação como essa, a gente mais precisa de um ombro, de um colo, de um carinho, do que propriamente de uma palavra que injecte ânimo. Não que o ânimo não seja bom, mas o amparo, às vezes, trata muito mais a alma do que a palavra de ânimo. Então, Jó, ele diz essas coisas, mas o que eu acho fantástico é que ele diz coisas fortes, mas você não consegue, em nenhuma das suas palavras, perceber amargura e rancor. O que você percebe nele é dor, tristeza, mas ao mesmo tempo uma submissão à mão de Deus. É fantástica a postura que Jó tem. E aí então ele continua dizendo o seguinte, ele começa a manifestar para os amigos uma necessidade absurda de conseguir se chegar à presença de Deus. De dizer para Deus, Senhor, olha o meu estado, olha como eu me sinto, por que esse sofrimento todo, por que tanta dor, por que tanta angústia, por que tanta aflição? Há uma parte em que ele diz, eu busco leito para que o leito me aconchegue, mas no leito eu sou visitado com visões terríveis, que roubam completamente a minha paz e me infundem terror. Então, nem na cama deitadinho ele não conseguia descansar. O sofrimento dele era permanente, era constante. E aqui no capítulo 9, no versículo de 1 a 4, ele diz, na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderia responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz?
E aí ele diz no versículo 14: como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ele era um homem justo. Mas ele ainda assim reconhece as suas limitações. Ele reconhece que ele não tem a capacidade de chegar e argumentar e defender uma tese diante de Deus, porque ele sabe que Deus é grande, que Deus é extraordinariamente soberano sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, o desespero de Jó levava dentro dele o anseio de clamar, o anseio de falar, o anseio de se chegar à presença de Deus. E aí, no capítulo 10, no versículo 1, nós lemos: a minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Ele queria entender. Ele queria desabafar diante de Deus e pedir a Deus: Senhor, não me rejeite, não me condenes, mas me explica, me faz entender. Aonde que o Senhor quer que eu chegue? O porquê de tudo isso? E aí o que acontece? Os amigos de Jó, ouvindo tudo isso, eles começam a querer explicar. Por que, Jó, você está passando por tudo isso? Jó, alguma coisa você fez? Deus é bom para com aqueles que são justos e pesa a mão sobre os perversos. Então, Jó, alguma coisa você fez? No capítulo 13, Jó começa a ouvir aquelas barbaridades. E ele diz algo tremendo. Ele fala para os amigos dele o seguinte: vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Ou seja, vocês pegam palavras verdadeiras que falam da grandeza de Deus, que falam de quem Deus é, de quanto Ele é justo, de quanto Ele é bom, de quanto Ele é soberano, de quanto Ele tem domínio sobre todas as coisas, do quanto Ele é criador, do quanto Ele pode abençoar, livrar, fazer prosperar. E vocês misturam isso com palavras de mentira, com acusações infundadas. E aí ele continua então dizendo: e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Olha que coisa que ele diz para os amigos. Vocês são médicos que não valem de nada, vocês estão aqui querendo me curar, mas as palavras de vocês não me curam, porque vocês estão misturando aquilo que é verdadeiro e reto com mentiras. Era melhor que vocês se calassem. Era melhor, porque isso seria de maior sabedoria. Isso não faz a gente pensar? Essas palavras me fazem pensar e geram em mim temor, porque todos nós sabemos ser médicos para os outros. Todos nós sabemos apontar caminhos, sabemos traçar soluções. E aí ele vai dizer outra coisa fantástica aqui também mais à frente. Ele diz o seguinte no versículo 16: eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Olha só. E ele diz: eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça, se a vossa alma estivesse no lugar da minha. Ou seja, quando a gente está do lado de fora das aflições, tudo parece tão fácil, tudo parece tão rápido de se solucionar. Mas Deus sabe aonde o nosso calo aperta. Deus sabe o quanto às vezes nós percebemos coisas, e eu vou além, porque a Bíblia fala de que Jó era um homem justo e nada disso acontecia com ele por culpa de pecado dele. Mas eu vou além.
Muitos dos nossos sofrimentos são consequências dos nossos pecados. Muitos dos problemas que nós vivemos são consequências das nossas escolhas e posturas erradas. Mas, às vezes, nós reconhecemos isso. Reconhecemos a nossa injustiça, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos aquilo que nós não estamos fazendo da maneira correta, mas não conseguimos fazer de outra forma. Você já viveu isso? Você já lutou contra algo dentro de você que você anseia mudar, mas que às vezes parece mais forte do que você? Nessas situações, o que nos cabe fazer, na verdade, é lutarmos diante do Senhor. Porque só Ele pode promover as mudanças nas nossas vidas. Só Ele pode promover a justiça nas nossas vidas. Só Ele pode nos fazer ultrapassar os nossos obstáculos. E é preciso que a gente saiba abrir o coração e falar com Deus o que nós precisamos. Senhor, eu reconheço o meu erro. Eu sei que isso não é bom. E eu preciso que o Senhor me ajude a mudar. E esse empenho precisa ser constante. Não é uma oração e depois você dá as costas e você não se importa mais com aquilo. Já entreguei esse problema a Deus. Agora está nas mãos do Senhor. Não é isso. É preciso que a gente se esforce e que a gente continue lutando e que a gente continue clamando e que a gente continue insistindo até que alcancemos a resposta. É isso que o Senhor Jesus nos ensina quando Ele conta a parábola da viúva na porta do juiz. É isso que o Senhor nos ensina quando Ele conta sobre aquele amigo que foi à meia-noite na casa do outro amigo pedir pão. E ele batia, pedia, importunava. Que nós devemos importunar, pedir, incessantemente, buscar e se empenhar para alcançar êxito sobre as nossas fraquezas. E não acolhermos as nossas fraquezas. Mas, ainda assim, a gente precisa ter temor em falar a respeito da vida dos outros. A gente precisa ter temor em falar para os outros. Porque outro dia eu estava na rua e eu escutei uma coisa que me deu muita vontade de interferir, mas eu fiquei achando que eu não tinha o direito de entrar na conversa dos outros. Eu entrei no elevador do prédio onde eu trabalho, eu estava lá. Eu trabalho no último andar. Daí, evidente que eu entrei sozinha, porque o elevador ainda ia descer, né? Entrei no elevador, o elevador desceu, parou no meio do caminho, entraram duas senhoras. E as duas entraram conversando, e aí falaram alguma coisa que eu não entendi, porque o assunto já estava começado, e aí, de repente, uma delas disse assim, não, mas tudo bem. Eu também, você sabe, que às vezes eu falo umas coisas que eu não deveria. Como quem diz, eu também perco a minha cabeça e acabo falando bobagem. Aí, a outra disse assim, mas as palavras passam. Quando eu escutei aquilo, me deu muita vontade de dizer, ops, não senhora, as palavras não passam, as palavras ferem e ficam cravadas na nossa alma. Elas não passam. Elas ficam cravadas na nossa alma. E muitas vezes as feridas são enormes. Então a gente precisa pensar o que eu tenho dito às pessoas. De que forma eu tenho dito, até mesmo aqueles que eu tento ajudar. Uma vez, assim que logo depois que eu me casei, o casal vai se ajustando, né? Você vai conhecendo melhor o outro e vai entendendo melhor. E aí, o Heitor, ele é uma pessoa que ele funciona muito quando os brios dele são feridos. E aí eu fui descobrindo isso, né? Que ele tinha esse jeito. Aí a lâmpada queimou. Heitor, troca essa lâmpada aqui, por favor. E aí, às vezes, ele demorava. Demora aqui, está ocupado, esquece, sei lá, qualquer coisa. A lâmpada, você esquece, aí demora. Aí eu já sei como é que eu vou ter essa lâmpada trocada. Eu dizia assim, vem cá, eu vou precisar pegar a escada e eu subir e trocar essa lâmpada? Como é que é? Aí ele sentiu os brios feridos, ele
Eu já disse que vou trocar a lâmpada. Na mesma hora ele ia trocar a lâmpada. Eu falei, oh, meu Deus, esse homem funciona com os brilhos feridos. Só que, exatamente porque isso é uma tática que funciona com ele é movido a desafios. Não diz para ele, você não consegue, porque aí ele vai para conseguir. Ele tentava me motivar desta mesma forma. E eu falei para ele um dia assim, não sei nem se ele lembra disso. Eu falei para ele um dia assim, não use essa tática comigo, porque eu não funciono de brilhos feridos. Se você me desafiar e tentar instigar os meus brilhos, o que você vai conseguir é apatia. Eu não funciono dessa forma. Então, às vezes, a gente vai com uma intenção de ajudar a pessoa naquilo que a gente acredita, porque aquilo dá certo com a gente. Não é por mal. Não é porque a gente quer fazer mal para o outro, mas a gente acha que aquilo funciona comigo, vai funcionar com ele também. E a gente vai com essa esperança. Mas antes de nós irmos, a gente precisa saber quem é aquele para quem a gente dirige as nossas palavras. Para a gente saber que palavras, de fato, vão ajudar. Que palavras, de fato, vão gerar ânimo, força, renovação, para que a pessoa consiga alcançar a ajuda que a gente se dispôs a dar. E a ajuda que os amigos de Jó se dispuseram a dar para ele, não funcionou. Porque, de fato, eles falavam coisas que eles não sabiam, coisas que eles não entendiam. Jó, ele tinha uma característica, mais uma característica boa, que eu já citei algumas características de Jó. Ele tinha um discernimento apurado. E isso é outra coisa que a gente precisa desenvolver. Porque, às vezes, nós ouvimos algumas coisas e a gente abraça aquelas palavras como as palavras mais verdadeiras do mundo. Quando, na verdade, ninguém pode me conhecer melhor do que eu mesmo. Então, é preciso que eu saiba discernir até que ponto essas palavras me cabem e até onde eu preciso deixá-las caírem no chão. E aí, então, Jó, ele diz o seguinte, os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Enquanto vocês zombam de mim, enquanto vocês riem de mim e vocês me consideram como um nada, eu me quebranto aos pés do Senhor. Eu me derramo na presença de Deus. E aí ele diz uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte, dá-me, pois, um penhor. Ele diz a Deus, dá-me, pois, um penhor. Sê o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Sem entender, sem conhecer, Jó clamava pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é o penhor que ele nos deu como garantia da sua fidelidade, do seu compromisso para conosco? O Espírito Santo que habita na minha vida é o penhor, é a prova, é o compromisso de que Deus está estabelecido comigo e a sua fidelidade é por mim até os últimos dias, até os confins da terra, em toda e qualquer circunstância. E Jó, eu quero que você entenda, esse foi o primeiro livro escrito. Isso foi depois de Abraão. Não tinha Moisés, não tinha lei, não tinha os salmos, não tinha os evangelhos, não tinha Jesus, não tinha nada, ele não conhecia nada disso. Ele não tinha a Bíblia na mão dele para fazer ele entender, e ele já clamava a Deus pelo Espírito Santo. Dá-me o penhor, sê o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Senhor, só tu podes. Só o Senhor é Deus, fiel, soberano, constante, para não se arrepender de estar comprometido comigo, para não virar as costas a mim, para não me deixar abandonado. O olhar dele ia além dessa vida. E isso é outra coisa fantástica que a gente aprende com Jó. Porque
é evidente que nós vivemos nesse mundo, sei lá quantos anos. Alguns vivem poucos anos, outros vivem um número razoável, outros vivem muitos anos. Ontem nós tivemos no aniversário de um senhor de 90 anos. Nós temos aqui a tia Ruth com 103 anos. Né? Então, outros vivem muitos anos, mas, independente do número de anos da nossa vida, a gente precisa ter um foco muito claro. Esses dias passam como um estalar de dedos. O que é mais importante? São os anos da minha vida, é a minha felicidade, é o meu bem-estar, são os sonhos que eu anseio realizar, é a minha satisfação? Ou é o meu caminhar com Deus para que eu tenha garantida uma vida por toda a eternidade? Jó tinha em mente que ainda que aqueles dias fossem terríveis, muito mais importava o que vinha depois. Muito mais importava. E ele considerava o seguinte, olha, se a vida agora para mim me restou só isso, se o que eu tenho são dores, são tristezas, são perdas, se o que eu tenho são desprezos e palavras de acusação, uma coisa eu sei, e ele diz o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se dissesses, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele? Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor para saberdes que há um juízo. Ele sabia que havia um juízo, que Deus estabeleceria justiça em algum momento, e que a eternidade o aguardava para que ele estivesse todo o tempo na presença de Deus. Isso, de fato, precisa ser muito mais latente, muito mais importante nas nossas vidas do que o dia de hoje. Do que a minha felicidade, do que os meus sonhos, do que o meu bem-estar. Entenda bem, eu não estou defendendo que a gente deva viver em tristeza, que a gente deva viver em amargura, que a gente deva viver em fracasso, em derrota. Não é isso. Mas eu estou defendendo a seguinte ideia. Se hoje eu choro e não rio, eu permanecerei fiel ao Senhor. Porque maior é aquele que garante a minha vitória e vitória eterna do que os meus dias de dor. É isso que eu quero dizer. A gente não pode perder de vista o que é mais importante. Mal comparando, é como se fosse o seguinte: você pretende se preparar para o verão. Eu não gosto de praia, mas quem gosta de praia pretende se preparar para o verão. Então, vamos para a academia, vamos fazer uma dietinha, para o biquíni ou para o maiô, para a gente não se sentir constrangido na praia, porque as gordurinhas vão pular, e aí vamos malhar. E aí você começa a malhar. Aquela coisa de começar a malhar é terrível, porque se o corpo não estiver em forma, dói tudo e mais alguma coisa. E a vontade que dá é tchau, até nunca mais, vou embora, não quero mais saber disso. Mas se você estiver ali com foco no seu objetivo, não, eu vou começar devagarzinho, amanhã eu aumento mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, porque eu vou chegar onde eu quero. Eu vou me esforçar. Eu vou chegar no preparo físico que eu quero estar. Daí você vai, e você persevera, e você vai, e você persevera. Ai, uma torta, comemorar o aniversário. Não, não quero torta. Vou beber um copo d'água. É uma postura que você vai tomar para evitar as tentações, os doces que perseguem aqueles que não querem comer. Os doces perseguem aqueles que não querem comer o doce. Você tem que concordar comigo, porque os doces me perseguem. Toda vez que eu digo, essa semana eu vou começar uma dieta, alguém me traz um bombonzinho, o outro me traz um bolinho, o outro me oferece não sei o quê, tem sempre um aniversário na semana, tem sempre alguma coisa para tentar me desvirtuar. E eu só não me desvirtuo se eu estiver realmente focada. Porque senão eu digo, só esse pedacinho aqui, depois eu volto para a dieta. Então, a gente precisa ter esse olhar de que
O momento da dor, ele tem o seu alvo a ser alcançado. E é óbvio que na nossa vida, o momento de dor, ele nunca vai ser agradável e ele nunca vai ser bem-vindo. Mas eu não posso perder o meu foco. Eu não posso perder o meu olhar. Senhor, ainda que eu precise abrir mão deste sonho, ainda que eu precise abrir mão dessa expectativa, eu vou permanecer no lugar da tua vontade. Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará e ele vai me colocar no centro da sua vontade, no centro dos seus propósitos que são bons e são agradáveis. Mas, em meio a toda essa justificativa que Jó apresentava diante dos amigos, os amigos não se cansavam em dizer: Jó, para pensar, não é bem assim. Eles imputavam culpas sobre ele que não cabiam a ele. E eles falavam de coisas que eles não sabiam, que eles não conheciam, tentando justificar o que eles não entendiam. E aí, então, aqui no capítulo 22, a Bíblia diz o seguinte: porventura, os amigos dizendo, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste nas suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Da onde eles tiraram isto? Se em nenhum momento o livro de Jó fala que ele tinha um comportamento como esse, muito pelo contrário. O livro descreve a generosidade de Jó. E os amigos argumentavam com ele. E aí eles continuavam: por isso estás cercados de laço, e repentino pavor te conturbas, ou trevas, em que nada vês, e águas transbordam e te cobrem. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, você vai se ver livre desse mal. Moleza, né? Não é moleza essa explicação? Todas as vezes que você está passando por uma luta, por um problema, gente, é fácil. Você pecou, você foi mal, você foi cruel. Não digo nem que a gente não peque, não digo nem que a gente não erre. De fato, às vezes a gente erra, sim. E precisa se arrepender, sim. Mas nem tudo tem causa nessas coisas e a gente precisa ter esse discernimento. Então, Jó, com um discernimento fantástico de quem ele era, de quem aqueles amigos eram e do que eles diziam, ele não se deixava confundir. Porque eu acho, sinceramente, que no meio dessa aflição toda, eu acho que podia bater uma dúvida no coração de Jó. Meu Deus, será que eu fui mal mesmo? Ai, Senhor, será que eu mereço tudo isso? É ou não é? Quantas vezes as pessoas dizem coisas para a gente que nos confundem? E a gente já não sabe direito. Será que eu fiz isso mesmo por mal? Não, mas eu não tive essa intenção. Não, mas ele disse que eu não fui má. E você fica meio confuso, sem saber quem você é de verdade. A lucidez de Jó era fantástica. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, Deus... Não, peraí. Ele diz assim, no capítulo 23, versículo 16. Deus é quem me fez desmaiar o coração. E o Todo-Poderoso, quem me perturbou. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Você já ouviu as pessoas dizerem assim, eu estou passando por uma luta tremenda, porque o diabo está se levantando contra mim. E aí começa a botar uma culpa enorme na conta do diabo. Você já viu isso? Gente, eu vou dizer uma coisa. O diabo é culpado. De antemão, ele é culpado. Mas nem tudo vem na conta de Satanás. Algumas coisas são nossas próprias culpas. E outras coisas, Deus permite que aconteça conosco para nos forjar. E querendo ou não, a espada, para ser forjada, ela precisa ir para o fogo, precisa ir para a pedra para apanhar e depois para a água fria.
Ela precisa ir para o fogo, precisa ir para a pedra para apanhar e depois para a água fria. É assim que a espada é forjada. E nós somos instrumento nas mãos de Deus. Temos que ser arma forjada, sim, nas mãos do Senhor. Então, muitas coisas Deus permite para nos forjar. E é aí que a gente tem que manter o nosso foco, de saber aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? À estatura de Cristo. É essa estatura que eu quero alcançar. Então, eu preciso permitir que Deus me forje. Nenhum soldado, quando os meus filhos chegavam na época do exército, dizia, não, Senhor, livra. E eu clamava a Deus, livra do exército. Não, passa. Aí eles eram livres lá, eu agradeci a Deus. Foram 3 vezes esse suplício. Eu falei 4, mas são só 3. São 3 vezes esse suplício de implorar a Deus, livra do exército, Senhor. Porque eu vou te dizer, ninguém merece aquilo. Me perdoe se alguém passou pelo exército e achou legal, mas eu acho aquilo um horror. Porque o sujeito passa por tortura ali, de toda forma. Tortura psicológica, tortura física. Mas por quê? Porque o sargento é mau? Não, porque o cara tem que ser treinado. Porque senão, na primeira luta, ele vai desmaiar no meio do caminho. Ele precisa ser forjado, preparado para aquilo. Por isso que é tão torturante aquele troço. Mas, na verdade, tem um propósito de forjar o homem para a batalha. E Deus nos forja para a batalha. Deus nos forja para sermos seus soldados e sermos soldados vitoriosos, mais que vencedores em Cristo. E aí, então, Jó, diante dessa lucidez, ele ironiza os amigos e ele diz o seguinte, como sabeis ajudar aos que não têm força, e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Que palavras que vocês trazem, tão animadores, tão maravilhosas. Ele ironiza os amigos dele. Que realmente, ninguém precisava ouvir isso, ainda mais sendo palavras mentirosas. E aí, então, ele diz o seguinte, ele diz, apesar de todo o meu sofrimento, apesar de eu não entender a razão de nada disso, apesar de eu saber que eu tenho levado uma vida reta diante de Deus, eu não abro mão da minha retidão. Essa palavra é fantástica. Eu queria que você abrisse comigo. Jó, capítulo 27. Não, desculpa. Não, é isso mesmo. Capítulo 27. No capítulo 27, ele começa a dizer o seguinte, lá no versículo 3, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha integridade, a minha justiça, me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. É uma postura que Jó tem a despeito da adversidade. Porque isso também é um problema que muitas vezes nós temos. Nós justificamos os nossos erros em função das adversidades. E a gente fala, por exemplo, coisas ruins para as pessoas, e quando alguém diz, mas você também não devia ter dito isso, a pessoa diz, mas eu perdi a minha cabeça, porque no final das contas, também a situação me provocou a esse ponto. Eu concordo que muitas vezes as situações nos provocam, mas qual é o meu compromisso? É com a minha aflição ou é com a minha integridade diante de Deus? Vocês entendem o que eu estou dizendo? São nesses momentos que a gente precisa cerrar a nossa boca e fazer um esforço absurdo de se calar. E se tiver que gritar, se tiver que
chorar e se descabelar, que a gente faça isso na presença de Deus, clamando por auxílio. Mas que nós não venhamos a cair em erro por causa da nossa aflição. Que nós não venhamos a tropeçar por causa da nossa angústia. E ele continua dizendo no versículo 8, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Então ele começa a dizer o seguinte: se eu me afasto de Deus, se eu cometo iniquidade por causa da minha aflição, o que me resta esperar? Porque o ímpio, ele vai ter a sua vida cortada. Por mais que ele pareça prosperar, a mão de Deus vai pesar sobre ele. E as coisas não vão dar certo. E ele vai colher frutos amargos. E ele começa a dizer que ele não quer isso para ele. Ele não quer isso. E ele fala, então, das consequências. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada. E se a sua prole não se fartar... E se a sua prole não se fartará de pão. Ai, gente, espera aí, estou lendo tudo errado. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Ele está dizendo, ou seja, a bênção de Deus não vai estar com ele. Não vai estar com a sua descendência. Não vai estar sobre a sua casa. E ele diz assim, eu não abro mão de andar integramente diante de Deus. É uma escolha que nós fazemos. E quando nós fazemos escolhas no curso da nossa vida, a gente precisa entender que muitas vezes, as nossas escolhas são ruins. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós escolhemos um caminho de enfermidade, um caminho que nos adoece, um caminho que nos faz morrer, ao invés de escolhermos lutar pela nossa saúde mental, emocional e espiritual. As circunstâncias da minha vida não podem justificar a minha escolha de morte. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando eu me apego à amargura, quando eu me apego ao rancor, quando eu me apego às minhas decepções, eu me apego à enfermidade e à morte. E Jó, apesar de todo o sofrimento dele, ele se apegava à vida. Ele se apegava à retidão e à integridade, que eram caminhos de vida. E é preciso que a gente faça essa escolha nas nossas vidas. Ele explica aos seus amigos que o verdadeiro entendimento e a verdadeira sabedoria não estão nas palavras óbvias e lógicas, nas explicações mais óbvias que a gente possa pensar. Essa sabedoria, ela está muito bem guardada nas mãos de Deus. E quem precisa de sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus, que a dá liberalmente. E a gente precisa buscar, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me faz entender essas coisas, e saber escolher, e saber me posicionar, e saber caminhar por um caminho de vida. Ele diz assim no capítulo 28, de onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? No versículo 23, Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até a extremidade da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Se nós escolhermos temer a Deus, esse é o princípio da nossa sabedoria. E o apartar-se do mal é o princípio do entendimento. Quando a gente entende que nada nessa vida justifica o meu erro, e que eu preciso, independente e a despeito de qualquer coisa, me desviar do mal, é quando eu começo a entender o que a vida significa. É aí que eu começo a entender o que a vida de fato é. A vida não é o que se vê nesse mundo. Porque esse mundo traz valores que não são os valores de Deus. A gente, às vezes, tem a tendência de olhar para a casa do outro e, como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde.
Só que a gente, na verdade, não sabe o que cada um vive e a luta que cada um enfrenta. Então, a gente precisa, de fato, entender que a vida não é medida pelos princípios que esse mundo estabelece, por medida. A vida é medida por aquilo que Deus revela a nós como verdade. E a primeira verdade é essa: tema a Deus e caminhe em temor ao Senhor, para que você possa escolher caminhos de vida e não caminhos de morte. E aí, diante de todo esse discurso, de todo esse clamor, de todas essas acusações, finalmente o Senhor se revela a Jó. E ele se manifesta na presença de Jó e começa a falar com Jó. E Jó, que tinha dito: eu vou chegar, se ele me permitisse, eu chegaria na presença dele, e eu argumentaria, e eu discursaria, e eu defenderia a minha causa, a minha tese, ia perguntar, ia questionar, ia querer entender. Quando ele se vê impactado pela presença de Deus, sabe o que ele faz? Ele se cala. Você consegue entender por que ele se cala? Quando você... E você talvez já tenha tido essa experiência. Quando você está muito aflito, muito angustiado, muito desesperado, que você olha assim ao seu redor e você vê assim, está tudo errado e nada disso aqui está sob o meu controle, eu não consigo mudar nem consertar nada. E você vai chorar diante de Deus e se derramar na presença de Deus e Deus vem até você. Quando você sente a grandeza da presença de Deus se chegando a você, sabe qual é o teu sentimento? Tudo isso aqui desaparece. Tudo isso aqui fica tão pequeno, tão minúsculo, tão debaixo do controle de Deus, que você pensa assim: Senhor, eu não preciso dizer mais nada. Eu não preciso dizer mais nada, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu só me rendo a Ti. Eu só entrego a Ti. Eu só confio e descanso em Ti. E aí então, quando finalmente Jó abriu a sua boca para dizer alguma coisa, ele disse: sou indigno de que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Eu não posso falar. Eu não posso falar nada. Eu preciso me calar diante dessa grandeza que me envolve nesse momento. Então Jó contempla o Senhor, reconhece a sua soberania, a sua grandeza, e a presença de Deus traz uma paz tão extraordinária à vida de Jó, que ele vira para Deus e diz assim, lá no capítulo 14, no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A presença e a revelação da presença de Deus foi tão extraordinária na vida de Jó, que ele pegou todo aquele sofrimento, toda aquela dor, e ele não cantou, porque naquela época não existia essa música, mas ele bem poderia cantar: e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena tudo isso aqui, porque eu estou na presença do Senhor e vou permanecer nela por toda a eternidade. Isso não será capaz de me tirar da presença de Deus. Há um texto lindo que a Bíblia diz, que diz assim: quem me separará do amor de Deus? Não é vida nem morte, nem principado, nem potestade, nem fome, nem sede, nem dor. Nada nesse mundo pode me separar do amor de Deus. E é esse amor que zela por nós. Creia nisso, Deus
ama você e zela por você. Ele zela pelos teus sonhos. E a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas é preciso que a gente se agrade de Deus, que a gente confie nele, que a gente creia nele. E aí, nesse momento, um outro texto fala para a gente o seguinte, lá em Hebreus capítulo 12. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Deus tem por intenção nos forjar. Como nós temos por intenção educar os nossos filhos e educar com todo empenho para que eles sejam pessoas íntegras, honestas, corretas, tementes a Deus, pessoas fortes, que não desmaiam na primeira repreensão, que não desmaiam na primeira adversidade, também e muito mais Deus faz isso conosco. Muito mais Deus se compraz na nossa força. Quando nós nos dispomos a caminhar com Deus e mostrar para Ele: Senhor, me sustenta, mas eu não vou desistir. A Bíblia diz, e é um texto que eu não consigo achar, eu já busquei milhões de vezes, eu sei que ainda é Deuteronômio lá no final, mas eu tenho a maior dificuldade de achar esse texto, que diz o seguinte, que quando nós estamos caminhando e o nosso corpo desfalece, e você vai despencando para trás, que os braços de Deus vêm por detrás de nós e nos sustentam. Ô, bênção. Deuteronômio 33, 27. Esse texto é lindo, porque é a maior pura verdade. Os braços do Senhor estão assim, como aquela mãe ou pai que ensina a criança a andar. É que nem já ensinou seu filho a andar de bicicleta? Eu fiz isso 4 vezes. E eu odiava cada vez que eu tinha que fazer isso, porque a bicicleta ia andando e você ia assim, ai meu Deus, vai se esborrachar. Ai meu Deus, vai se esborrachar. E você ia atrás, a bicicleta ia andando e você tinha que correr, né? Com medo dele se esborrachar. Só que a gente não consegue correr mais do que o Senhor, a verdade é essa. E quando a gente vai aprendendo lá na nossa vida, nas nossas lutas, a gente vai acertando o passo, Deus vem por trás. Ops, vamos lá? Vamos, vai conseguir. Isso, vamos lá. Está conseguindo, vamos. E se a gente dá a bobeada e cai, Ele está atrás. Ele está atrás para nos sustentar, porque Ele se agrada da nossa força, do nosso crescimento, do nosso bem-estar. Para concluir, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, num texto maravilhoso. Ah, não. Já estou encerrando, eu vou encerrar com esse texto. A palavra do Senhor diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Esse texto fala do que Deus estava dizendo ao povo de Israel a respeito da terra prometida. Mas esse texto, para nós, diz respeito à Nova Jerusalém. A terra prometida que Deus tem preparado para as nossas vidas, para que vivamos por toda a eternidade. Então, leia essas palavras pensando nisso, em que você precisa preparar e seguir os mandamentos que hoje o Senhor nos ordena, para que nós possamos estar prontos para possuir essa terra, para termos direito de entrada naquele lugar. Entenda bem, ninguém consegue comprar o direito de entrada pela sua própria justiça. Nós entramos na terra que o Senhor nos prometeu pelo sangue de Jesus. Mas, para que eu me mantenha debaixo do sangue, eu preciso fugir do pecado. E para fugir do pecado, eu preciso
cumprir os mandamentos do Senhor, zelar pelos seus mandamentos, zelar pela sua palavra. E aqui então, o Senhor continua dizendo, recomendar-te-ás de todo o caminho, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, terra de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comereis o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, pelo não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Todo o propósito de Deus nas nossas vidas é nos fazer bem. Nenhuma disciplina, nenhuma correção no momento dela, ou nenhuma dor, nenhum sofrimento é bem-vindo. Ninguém gosta disso. Mas Deus tem por intenção nos forjar, nos espremer para tirar de nós o nosso melhor. Sabe qual é o teu melhor? É aquilo que Ele mesmo te deu e Ele mesmo te presenteou, com todas as virtudes, com todas as qualidades, os dons e os talentos que Deus te deu e que às vezes estão encobertos. E Deus quer te espremer para tirar da sua vida aquilo que é o melhor que Ele te deu e ainda o que Ele vai acrescentar. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. E eu queria então acrescentar a essa postura de não acreditar que é o meu braço forte que me conduz em vitória, mas ao mesmo tempo também não me permitir fazer as escolhas que me levam à enfermidade e à morte.
Amém? Que no meio de toda a tribulação, que no meio de todas as lutas, você se prostre diante do Senhor. Você pode chorar, você pode gritar, você pode clamar, você pode implorar a Deus, mas se prostre com um coração submisso, quebrantado, e não aceite a amargura e o rancor, que essas coisas se instalem no teu coração. Amém? Vamos escolher a vida e não a morte. Vamos escolher a saúde e não a enfermidade. Em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Eu te convido que, se você quer tomar essa postura diante de Deus, ainda que você não tenha forças, ainda que você esteja vivendo dias de grande aflição, mas se você anseia que essas coisas venham sobre a tua vida nesta forma, coloque-se de pé diante de Deus. Os meus olhos vão permanecer fechados. E aqui nós não temos que nos importar com ninguém. Se você quer permanecer sentado, é uma escolha sua, é um direito seu. Mas eu te convido a se levantar e a dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. O Senhor pagou alto preço. O Senhor abriu mão da tua vida. O Senhor não levou em conta a tua glória, a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania. O Senhor não levou em conta o teu direito de viver neste mundo. Uma vez que o Senhor abriu mão da tua glória, o Senhor se fez homem e ainda não se deu o direito de viver como um homem feliz. O Senhor se dispôs a pagar altíssimo preço para que cada um de nós tivéssemos vida, tivéssemos saúde, tivéssemos vigor e, mais que tudo isso, tivéssemos um coração lavado e remido no teu sangue, pronto a entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Com o teu próprio sangue, o Senhor se dispôs a escrever os nossos nomes no livro da vida. E nós não aceitamos, Pai, que nenhum sofrimento nessa vida, que nenhuma dor, que nenhuma decepção, que nada nesse mundo me roube o direito de estar eternamente contigo. Então, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos de muitas formas. Porque nós precisamos de muitas coisas. Precisamos temer a Ti verdadeiramente. Precisamos ter um coração bom, que se desvia do mal. Precisamos saber perdoar. E Tu sabes quantas vezes é difícil perdoar, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Mas, Pai, a Tua palavra nos diz que se nós retivermos o perdão, o nosso perdão também é retido, Pai. Então, Senhor, vem com a Tua mão, impõe as Tuas mãos sobre nós de forma sobrenatural. E dá para cada um de nós a virtude que está em Ti, para que o perdão seja liberado. E que o Senhor possa estar arrancando da nossa alma toda e qualquer raiz de amargura, toda e qualquer raiz venenosa que mata o nosso ser, Senhor, e nos adoece por completo. Antes nós te pedimos, Senhor, dá-nos o teu coração, dá-nos a mente de Cristo. Ensina-nos, Senhor, a nos desembaraçarmos de todo peso, de todo pecado, de toda angústia, de todo medo. Ensina-nos a nos sacudirmos e a lançarmos fora de nós aquilo que sobrecarrega as nossas vidas, Senhor. E ajuda-nos
a nos levantarmos e a nos colocarmos de pé. Porque o Senhor disse a Jó: põe-te de pé, levanta-te. E o Senhor mudou a sorte de Jó. E a tua palavra diz que o segundo estado dele veio a ser muito superior ao primeiro. Ele teve mais 10 filhos. Ele teve o dobro da riqueza que ele tinha inicialmente. Ele teve a sua saúde totalmente restabelecida. Ele teve novamente todo o respeito, todo o amor, toda a atenção e a admiração daqueles que o cercavam. Ele teve, Senhor, 140 anos de vida ainda pela frente, para viver na alegria da sua integridade diante de Ti. E o Senhor há de mudar a nossa sorte. Porque a Tua palavra diz que a tristeza pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós Te pedimos, Senhor, forja-nos, molda-nos, liberta-nos, transforma-nos, mas também, Senhor, dá-nos a Tua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos ter força, Senhor, para lutarmos contra todo o mal que tenta nos sufocar e nos fazer desistir. Senhor, estende a Tua mão de graça. Derrama sobre nós do Teu favor. Repousa sobre a nossa cabeça agora a Tua mão. Porque nós proferimos palavras de graça, de vitória sobre a vida de cada um de nós, Senhor. E falamos como o Senhor e dizemos: sê mais que vencedor, sê vitorioso, sê forte, sê valente, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te fazer derrubar tudo aquilo que se levanta contra você. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, sabemos que não há nada em nós que faça ruir as muralhas que tentam nos sucumbir, Senhor, mas a Tua palavra faz ruir as muralhas. E nós declaramos a Tua palavra, porque Tu és forte e poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu possa Te pedir, ou pensar, ou imaginar. O Senhor é Deus bondoso, que se agrada em nos presentear, que se agrada em nos fazer bem. E eu fico imaginando, Pai, enquanto o diabo achava que ganhava lucro sobre a vida de Jó, o Senhor planejava forjar aquele homem para que ele fosse ainda melhor, para que a Tua glória brilhasse ainda mais fortemente sobre ele, para que os homens fossem testemunhas de o quanto o Senhor era com ele, e o Senhor o exaltaria ainda mais. E nós queremos ser, Pai, testemunhas vivas de um Deus vivo e poderoso, aquele que não poupou o Seu próprio Filho, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Clame, chore diante do Senhor, porque todas as coisas te foram dadas. Clame e creia. Creia ainda que os teus olhos não vejam. Creia que o teu Redentor vive e que Ele se levantará por ti. Creia. Seja renovada a tua fé. Sejam renovadas as tuas forças. Seja renovada a tua alegria. Seja renovada a tua esperança. Seja renovado o amor de Deus na tua vida. Cobre-nos com o Teu amor, Senhor. Porque o Teu amor lança fora o nosso medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eis-nos aqui, Jesus.
Ajuda-nos. Porque não é pela minha força, não é pelo meu braço forte, mas eu escolho estar na tua presença. Isso é o que importa. Nós escolhemos permanecer na integridade junto a ti. E o Senhor há de se levantar e fazer com que o sol da justiça brilhe sobre as nossas vidas. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Que do nosso coração, Senhor, flua o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Que os nossos olhos possam contemplar quem Tu és e a grandeza da Tua bondade, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Amém.